Na escola dominical hoje nós vimos como o rei Asa, o terceiro rei das tribos do sul, ele encarava as decisões na sua vida. Logo que ele inicia, ele sente a necessidade de fazer algumas mudanças, reformas, porque ele vinha de um legado então em que o seu pai, o seu avô, eles não tinham tomado decisões acertadas diante de Deus. E assim como o rei Asa tinha uma de duas decisões, nós também na vida temos uma de duas decisões. Ou nós vamos decidir fazer algo que agrade ao Senhor, ou nós vamos decidir fazer o que lhe desagrada. Mas pensando nas decisões de Asa, aquele rei, nós podemos ver que ele encarava as decisões em primeiro lugar como urgente. Ele não demorou a fazer as decisões. E este princípio nós também devemos adotar na nossa vida. As decisões que devemos fazer com uma certa urgência e não sermos demorados, deixando sempre para amanhã e para depois aquilo que deve ser tomado e decidido hoje. Asa também encarava as decisões como sendo dele, intransferíveis. Ele tomava as decisões que ele acreditava serem de sua responsabilidade. Muitas vezes nós também estamos atribuindo a responsabilidade das nossas decisões a terceiros, a outro. E isso não vai resolver a nossa vida, pelo contrário, talvez crie dificuldade para outras pessoas. E também Asa encarou as decisões na sua vida como sendo intransferíveis e perigosas. Caso ele não tomasse essas decisões, o seu reino, a sua vida e o favor de Deus estariam assim comprometidos por uma vida de desobediência. No texto de hoje nós encontramos este paralelo de tomar decisões acertadas, tomar decisões de uma forma urgente, de uma forma intransferível, também sob o risco de um perigo, da demora ou de nós não tomarmos. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, a carta aos Efésios, não só esta carta, mas algumas outras cartas que ele escreveu na prisão, ele estava ali em Roma, período ali, o ano 60, provavelmente, e ele então escreve algumas cartas e dirige essas cartas às igrejas. É interessante porque Paulo, ele era então um encarcerado, ele era, segundo o conceito popular, ele devia então a justiça, ele era um devedor da justiça, muito embora ele não tivesse feito nada para ser passível dessa classificação, devedor à justiça. Mas a verdade é que ele estava preso, sentenciado, esperando então apenas o cumprimento da pena. Mas as suas expectativas não eram em torno da sua vida, tão somente. Paulo, naquela condição, eu penso que ele até se via como livre. Ele não se sentia preso estando preso. Mas Paulo se via preso em um outro aspecto. E nessa noite eu gostaria de apresentar aos irmãos esses três aspectos de como Paulo se via preso, ou melhor dizendo, devedor. Esse foi o tema apresentado. Devedor à consciência, devedor a Cristo e devedor aos irmãos. É essa forma, irmãos, que nós entendemos que o crente hoje deve se ver e deve encarar a sua vida. Você que é crente, salvo no Senhor Jesus Cristo, você não está para viver como quem pensa, tomar decisões sem levar essas três verdades na sua vida. Você é devedor, lembre disso, a sua consciência. Você é devedor ao Senhor Jesus Cristo, e você é devedor também à família de Cristo, aos irmãos e à igreja. E Paulo aqui apresenta nesse texto que o irmão Aloísio acabou de ler, Efésios capítulo 4, versos 17 até o verso 24. Nós também iremos abordar de uma forma rápida os versos 35 a 32 como uma parte prática daquilo que Paulo queria deixar então como instrução àqueles irmãos. Mas o primeiro pensamento que Paulo nos leva a ter
nesse sentido de que nós somos devedores à nossa consciência, nós somos devedores às nossas decisões. Este é o aspecto de ser devedor à consciência. Você é devedor às suas próprias decisões. Você tem tomado decisão todos os dias. Na vida o que mais fazemos é tomar decisões. Então, quanto que você se mostra comprometido com as suas próprias decisões? Tem pessoas que tomam decisões, mas não se comprometem com elas. Tomam por tomar, tomam sem pensar. E aí a vida de alguém assim é com muitas decisões e pouco cumprimento, pouca observação, pouco zelo. E a palavra do Senhor certamente não quer que vivamos e sigamos um exemplo assim, porque nem exemplo é um mau exemplo. Então você, meu amado, você na sua vida como crente, você na sua vida diante de uma sociedade, você tem tomado decisões. Então a que termo você tem levado a sério suas próprias decisões? Note o texto que Paulo diz, no versículo 17, acompanha a palavra do Senhor, diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Paulo aqui ele tem uma opinião, mas não uma opinião desvinculada, descomprometida. Ele diz: eu estou pensando desta forma, mas eu também carrego Cristo como testemunha desta decisão, deste pensamento, desta minha conduta. E ele continua: e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Aqui Paulo tinha, e ele expressa no versículo 17, uma dupla consciência, que eu entendo que todo crente deve ter. Um duplo pensar, não uma dupla personalidade. Você não deve ter duas personalidades, não. Mas aqui Paulo apresenta uma sugestão de um duplo pensamento, uma dupla consciência, quando ele diz: isto digo e no Senhor testifico. Ou seja, não ande como se não tivesse tomado uma decisão. Paulo está consciente que ele está preso por suas decisões, mas as decisões que ele tomou também perante o Senhor, as decisões que são resultados fruto da sua consciência, do que ele cria, de como ele avaliava valores e conceitos da vida. E nesse sentido Paulo estava aqui disposto a pagar o preço que fosse necessário, o preço que se exigisse dele mediante a sua consciência. É por isso que nós devemos pensar, irmãos, nas decisões que nós tomamos, porque pode ser que a vida exija de nós certo cumprimento, certa veracidade. E Paulo está preso não por um acaso, mas está preso por conta das suas decisões, que ele toma não só por ele, mas também diante do Senhor. Ou seja, você já viu aquela expressão: quem muito muda, nada muda? Já ouviu? Pode sorrir. Quem muito muda, nada muda. Uma pessoa que vive mudando, qual é a mudança na vida dela? Nenhuma. Uma pessoa que vive todo o tempo pedindo perdão, qual a mudança que tem na vida dela? Quem muito muda, nada muda. E aqui Paulo está dizendo que nós devemos levar a sério as nossas decisões, porque ainda que ele próprio diga sobre as mudanças e transformações que o crente tem na vida, todos nós poderíamos até dizer: estamos em reforma, nós estamos sendo trabalhados por Deus. Você acredita nisso? Todo dia nós somos trabalhados por Deus, alguma coisa está mudando na nossa vida, mas é uma mudança contínua. E Paulo não está dizendo aqui que Deus todo dia está começando uma nova obra na nossa vida, não. Deus está desenvolvendo uma obra, Deus está trabalhando a cada um de nós. Por isso que ele diz: a boa obra, aquele que começou boa obra, há de completá-la até quando? Até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra, a sua vida, há de completá-la até o dia de Cristo. E Romanos 8:29 diz que essa obra é para nos levar à semelhança do seu Filho.
o Senhor Jesus Cristo. Então é interessante você tomar isso como verdade na sua vida. Em suas decisões, meu amado, não ande, não viva como se não tivesse tomado uma decisão. A decisão que você tomou de entregar a sua vida a Cristo. É sobre essa decisão que eu gostaria de falar. A decisão mais importante que o homem pode tomar na vida. A decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E não mais andar por si só. Não mais se deixar levar pela sua própria vontade. Você lembra dessa decisão? O Senhor Jesus, escrevendo as cartas da Ásia Menor em Apocalipse, diz: lembra de onde caíste, lembra de onde você fraquejou, lembra de onde você tomou aquela decisão e dela esqueceu, volta atrás, se arrependa. Então não ande, meu amado, como se você não tivesse tomado uma decisão. Isso não é importante, isso não vai ser bem na tua vida, não vai dar resultado, pense nisso. Segundo lugar, não ande como um povo em que as suas decisões são falhas. Note que o versículo 17, Paulo diz: não andeis. Então ele apresenta um povo, e este povo aqui está simbolizado, esse povo são os gentios, e os gentios aqui estão em contraste com os que conhecem a Deus. Então, de um lado estão os que conhecem a Deus, e do outro os que não conhecem a Deus, que Paulo chama aqui no versículo 17 como os gentios. Vocês não devem andar como os gentios, vocês não devem andar como os que não conhecem a Deus. Como é que vive uma pessoa que não conhece a Deus, para que você então possa ser diferente dela? O versículo 17 ele esclarece: não andeis como os gentios andam, na vaidade de seus próprios pensamentos. Ou seja, não ande como um povo em que as suas decisões são falhas. Mas ele vai mais além, versículo 18: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os gentios, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que tomam decisões por tomar, mas não levam a sério as suas decisões, pessoas que nunca tomaram a decisão mais importante da vida, de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Os gentios, pessoas incrédulas, como eles vivem? Como são as pessoas que no mundo não têm Deus? Elas andam segundo a vaidade dos seus pensamentos. O que é a vaidade dos seus pensamentos? Com base em Eclesiastes, vento. Vaidade como sopro. Não tem sentido, não tem propósito, não tem objetivo, não tem vitória, não tem galardão, não tem prêmio. Quantas pessoas vivem apenas por viver? Vivem hoje sem ter a certeza do amanhã, fazem hoje para amanhã estarem desfazendo. Quantas pessoas vivem assim? Nós não podemos viver assim. E aí Paulo chama então a atenção a algumas características para que nós não sigamos esse modelo, onde todos se fazem regra para si. Quando Paulo diz aqui em seus próprios pensamentos, eles são regra para si. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, é como costumam dizer: eu não gosto de seguir regras e esta é a minha regra. É uma incoerência, né? Eu não gosto de seguir regra e esta é a minha regra. Mas como assim, se você não gosta de seguir regra e você impõe a sua própria regra? Pessoas vivem assim. Uma vida incoerente, uma vida sem sentido, uma vida de contradição, onde todos não enxergam muito longe. Versículo 18 diz na sua Bíblia: obscurecidos de entendimento. Essa palavra obscurecido, nós vamos encontrar o sentido dela em Lucas, marque Efésios 4, e vamos para Lucas capítulo 23, Evangelho de Lucas capítulo 23,
verso 44, para que nós entendamos o sentido de uma mente obscurecida, o entendimento obscurecido. Lucas capítulo 23, verso 44. Lucas capítulo 23, verso 44. O cenário, o contexto aqui, as últimas horas de Jesus, como homem, nosso representante, vicário. Diz aqui o versículo 44: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A ideia aqui, escureceu. O sol deixou de brilhar, a luz se esvaiu. Uma pessoa que tem uma mente escurecida, uma pessoa que tem uma mente não iluminada, é uma pessoa que não pode enxergar muito longe. É uma pessoa que não pode dizer o que há muito longe. Diferente do crente que sabe qual é o seu amanhã. Diferente do crente que sabe o que é a sua eternidade. Pessoas que têm uma mente obscurecida não têm certeza e não podem dizer o que a espera amanhã. Esse é o sentido da palavra. Mas segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, nós encontramos quem obscurece a mente das pessoas. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, o que faz uma pessoa ter uma mente obscurecida? Paulo está tratando então desta triste realidade. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E ele vai mostrar a razão, nos quais o Deus deste século, que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes, olha aqui a escuridão, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pessoas que, simbolizadas aqui pelos gentios, pessoas que não têm Deus, são pessoas que não pensam nas suas decisões e mais ainda, não podem ver muito além de si, porque suas mentes, segundo Paulo, estão obscurecidas. Então, Mateus capítulo 6, versículo 23, no Sermão do Monte, já perto do final, Jesus diz: se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Meu amado, você precisa entender como está a luminosidade da sua alma, como está a luminosidade do seu coração. Será se você está pensando, como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Uma pessoa que tem a palavra de Deus, uma pessoa que toma as decisões pensando em Deus, uma pessoa que está comprometida com a sua consciência, certamente é uma pessoa que tem os seus olhos iluminados, tem a sua mente direcionada para a luz que é o Senhor Jesus, como ele fala em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. E conforme também ele afirma acerca de nós, em Mateus capítulo 5, versos 15 a 17, vós sois a luz do mundo. Muito importante o que Paulo está trazendo então à tona, mas ele diz mais: os gentios falam e conhecem uma linguagem, enquanto Deus fala e conhece outra. Ele continua no versículo 18, acompanhe na sua Bíblia: obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Sabe aquela pessoa que ela toma uma decisão e você nada sabe dessa decisão? E chega o momento daquela pessoa decidir
isso é uma surpresa para você. Porque ela diz, olha, eu vou fazer isso. E você, não, mas você não me avisou. Eu não sabia. Você até reage dessa forma. Eu não sabia que você ia fazer isso. Essa é a realidade do mundo diante de Deus. Esta é a realidade das pessoas que não têm Deus na sua vida. Todos os dias, Deus está tomando decisões com respeito a mim e a sua vida. Todo dia, Deus está executando o seu plano. Mas a Bíblia diz, Paulo afirma, que os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, tendo a sua mente obscurecida, estão alheios à vontade de Deus. Nada sabem de Deus. Nada sabem de Deus, por quê? Porque nada conhecem de Deus. Que vida perigosa é uma vida assim. Que vida perigosa é a vida de uma pessoa que não sabe o que Deus quer para ela. Que vida perigosa é uma vida de uma pessoa que não sabe as advertências que Deus tem dado em sua palavra. Quantas pessoas vivem assim? Então Paulo está dizendo, não ande conforme essas pessoas, não ande e não tome decisões na sua vida à semelhança delas. Mas Paulo então continua, versículo 19, não ande numa revolta moral e explícita. Diz aqui, versículo 19, os quais, tendo se tornado, o que é que diz na sua Bíblia? Insensíveis, se entregaram à dissolução com avidez. Aqui é um contraste, aqui, uma incoerência muito grande. Como é que uma pessoa insensível é tão dada às emoções, se ela é insensível? Você notou aqui? Versículo 19 diz, os quais, tendo se tornado insensíveis. Então, como é que você imagina uma pessoa insensível? Uma rocha, uma pedra, sem sentimento, sem choro, sem sorriso, sisuda, séria demais. Mas o que é que Paulo está dizendo dessas pessoas? Diz, de um lado insensíveis, mas o que elas fazem? Se entregam à dissolução, se entregam à vaidade, se entregam então às paixões. Mas como se ela é insensível? Insensível para com Deus, dada para com o mundo, fechada para com Deus, aberta para com o mundo. Paulo diz, não ande como o mundo anda. Não ande segundo o modelo de vida dessas pessoas, em que demonstram uma revolta moral e explícita contra Deus. Diz aqui, para com toda avidez, todo desejo, toda força, todo empenho, cometerem toda sorte de impureza. E nós sabemos que pessoas que não andam, não temem a Deus, praticamente elas não têm vergonha do que fazem, não fazem as escuras, fazem as claras. Não fazem escondido, fazem em público. E cada dia nós temos nos deparado com esse tipo de comportamento, em que o homem sem Deus, ele a cada dia está afrontando mais ainda Deus, em sua santidade, mais ainda o povo de Deus, em sua maneira de viver. Irmãos, nós não podemos ser, nós não podemos seguir, nós não podemos nem estar perto de quem tem tal comportamento, por estarmos então comprometidos com a nossa própria consciência, com a consciência de que nós já tomamos uma decisão de não sermos, já tomamos uma decisão de não pensarmos, já tomamos uma decisão de não praticarmos o que tais pessoas praticam. Uma vida sem Deus não é amoral. Você sabe esse conceito, né? Amoral neutro. Uma pessoa sem Deus não é amoral, ela não está neutra. Uma pessoa sem Deus, ela está ladeira abaixo na sua vida.
Uma pessoa sem Deus, ela está dada às paixões e à imoralidade, porque uma pessoa sem Deus, ela não é amoral, ela é imoral. Temos visto isso. E em contraste, nós temos aqui o desafio cristão: sermos santos. Temos uma vida digna diante de Deus, diante das pessoas que nos cercam, diante das pessoas que nos rodeiam. Nós temos que ter uma vida digna das decisões que nós tomamos mediante a nossa consciência. Hernandes Dias Lopes, ele faz uma referência a tal pessoa que de um lado é tão rígida e do outro tão dada às paixões, e ele compara a bebida. Só pode ser alguém que tem essa facilidade de beber, é um etílico. E ele compara a pessoa que é dada à bebida como que a pessoa que tem aquela bebida, o sangue de alguns animais. E ele menciona, olha, a bebida, o álcool, ela é como se fosse misturado com sangue de pavão, sangue de leão, sangue de gorila e sangue de porco. Você vai já entender. A bebida, o álcool, é como se fosse a mistura de algum sangue. O sangue de um pavão, sangue de um leão, sangue de um gorila e o sangue de um porco. Porque a pessoa que começa a beber começa a se ver como um pavão. Muito bonito, né? Sangue de pavão. E ela está bebendo, de repente ela já muda de personalidade. Ela já começa então a agir como sangue de leão, valente, enche o peito. E aqui já está o segundo animal. De repente, o terceiro animal já está com sangue de gorila, majestoso, galanteador, querendo estar em cima de tudo e de todos. E aí de repente a bebida, o que é que ela faz com ela? Mistura tudo, bagunça tudo, e aí vem um sangue de porco. Ela vai então para a sarjeta, e ela não é mais nada. Ela não é nem o pavão, ela não é o leão, ela não é o gorila, e a atitude dela não é muito diferente do que um porco, fuçando naquilo que vale nada. Irmãos, quem muito é rígido deve ter cuidado com tanta rigidez. Quem muito é severo deve ter cuidado com tanta severidade. A gente não pode ser como Satanás. Tem uma característica de Satanás. Quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Jó, a Bíblia diz que foi também Satanás e se apresentou. E então o Senhor perguntou: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. Se existe uma coisa que Satanás é dado, é aos extremos. Sempre ele está rodeando a terra. E é perigoso uma pessoa viver pelos extremos. Segundo lugar, segundo o pensamento que Paulo nos oferece, você deve estar cativo às suas decisões, levando em conta a decisão maior que você tomou na sua vida, o seu testemunho, tendo sempre em mente, nunca esquecendo daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que vivem segundo a vaidade dos seus pensamentos, com sua mente obscurecida, alheios à vontade de Deus e mais ainda, dados à libertinagem, dados à prostituição. Mas Paulo ainda vem com uma segunda ideia, que eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar comigo, versículo 20. O segundo pensamento que Paulo mostra, que nós somos devedores, além de devedores à nossa consciência, nós também somos devedores a Cristo. Diz o texto, verso 20: mas não foi assim que aprendestes de Cristo. A melhor tradução é: aprendestes de Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao traço do passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompem segundo as concupiscências do engano. Ele já falou isso no versículo 18 e 19. Versículo 23: e vos renovaste no espírito do vosso entendimento, e vos revestiste do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, você em primeiro lugar está consciente, está devedor à sua consciência. Em segundo lugar, você também é devedor a Cristo. Por isso que a primeira decisão é tão importante ser realçada. E ele diz isso no versículo 20: não foi assim que aprendestes de Cristo. Ou seja, há um marco na vida desta pessoa, há um marco na vida de um crente. O marco é aquilo que estabelece um limite, perímetro. Depois que colocado o marco, você então pode fazer uma diferença entre o que está fora e o que está dentro. Depois de você colocar um marco na sua vida, você pode fazer uma diferença entre o que é velho e o que é novo, entre o que é passado e o que é presente. Todos nós temos que ter um marco na nossa vida. Todo crente tem um marco na sua vida. E esse marco, que Paulo então está dizendo que todos foram fincados, está aqui no versículo 20. Ele diz: mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Mas como assim? Ele escreveu aquela carta no ano 60. Muitos conheceram a Cristo depois que Cristo foi morto, ressurreto, depois que Cristo deixou. Então muitos não tiveram a oportunidade, o privilégio de verem a Cristo. Mas Paulo está chamando a nossa atenção exatamente nesse ponto. Não foi assim que aprendeste de Cristo. Sempre que nós saímos do Crato para Fortaleza, nós seguimos pela a estrada do algodão. Jorge sabe como é, né? Laércio também. Estrada do algodão, uma estrada estreita, muito sinuosa, perigosíssima, mas tinha alguns quilômetros a menos, então era por lá que nós iríamos. O que é que acontece? Que depois que você passa por alguma cidade, já bem próximo de Fortaleza, eu creio que umas 2 horas e meia, 3 horas e meia, depois de Quixadá, do seu lado, indo para Fortaleza do seu lado esquerdo, você tem a fazenda de Raquel de Queiroz. Lembra, Thalita? Raquel de Queiroz? Muito bem. Naquela fazenda, Raquel de Queiroz, então, escreve uma das principais obras que ela tem. Alguém lembra o nome? O 15. Muito bem. Então, você pode conhecer de Raquel de Queiroz através de suas obras. Você pode conhecer de Raquel de Queiroz lendo seus livros. Mas aqui é diferente. Aqui é aprendendo de Cristo. Eu não posso aprender de Raquel de Queiroz porque ela já morreu. Eu posso conhecer alguma coisa de Raquel de Queiroz, ler alguma coisa que ela escreveu, mas eu não posso aprender dela porque ela não mais está viva. Mas Paulo está dizendo que nós podemos aprender de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo não está morto. Você lembra do anjo quando aquelas mulheres foram visitar no túmulo no primeiro dia? Você lembra as palavras do anjo? Vinde ver. Ele não ressuscitou. Como vos disse? Jesus Cristo ressuscitou. Hebreus fala mais. Jesus Cristo ontem, hoje, ou será? Ele está vivo. O crente, ele não aprende de Cristo. O crente, ele aprende com Cristo. Faz muita diferença. Aprender de uma pessoa e aprender com a pessoa. Aprender de uma pessoa é muito limitado, dado algum acidente, alguma dificuldade, alguma incompreensão. Mas o crente não deve ter dificuldade, incompreensão nem acidentes com respeito a conhecer de Cristo, porque ele anda com ele. Eis que estou convosco
Todos os dias. Ele está do meu lado, Ele está do seu lado, Ele nos ensina. João capítulo 14 a 16, eu vou para junto do Pai, eu tenho que ir para enviar o Consolador, e Ele ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Ele dará testemunho de mim. Nós aprendemos de Cristo, nós aprendemos com Cristo. Paulo diz: não foi assim que aprendestes. Ele coloca em xeque a vida daqueles irmãos. Foi isso que você aprendeu. Ele vai mais, versículo 21. Se é que de fato tendes ouvido, se é que de fato você tem dado atenção. Ainda no versículo 21. E nele fostes instruídos. Aqui é um aprendizado teórico, depois um aprendizado revisado, e em terceiro lugar um aprendizado na prática. O que é você aprende com Cristo, você não pode guardar e esquecer, porque você é devedor de tudo que você aprende de Cristo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Você não pode guardar, meu irmão, aquilo que você conhece de Cristo em 7 chaves, como segredo. Não. Você deve colocar isso em prática na sua vida, através de uma vida criteriosa. E Paulo aqui está fazendo aqui um contraste, porque ele está querendo nos apresentar que enquanto nós amamos as coisas passadas, vivemos para as coisas passadas. Enquanto nós amamos as coisas passadas, nós vivemos para estas coisas. O nosso coração está preso. O nosso coração não está preso a Cristo, mas está preso ao passado, à velha natureza, às velhas práticas, às velhas paixões. E Paulo está dizendo: não foi isso que nós aprendemos com Cristo, não foi isso que Ele nos disse, não foi isso que Ele nos instruiu. Por isso que o nosso viver deve ser outro. E aí ele diz no versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, o que foi que nós fizemos? Diz: vos despojeis do velho homem. Deixa lá, viva uma nova pessoa. Aquele que está em Cristo, nova criatura. É você. Coloque sua vida diante de Deus. Faça como o rei Asa. Faça uma reforma espiritual. Veja como é que está o ambiente de culto, sua vida, seu coração, seu corpo, e tire as tralhas. Nós somos acumuladores. Tem até um programa, né? Acumuladores. Pessoas que juntam de tudo que não presta. E nós às vezes fazemos isso no nosso coração. Começamos a colocar dentro do nosso coração tudo que não presta. Está na hora de tirar. Está na hora, meu irmão. Deus está dizendo: tire. Porque enquanto você ama as coisas passadas, você vive para elas. Isso é um atraso de vida. Não é a elas que nós devemos estar presos. Nós devemos estar presos a Cristo, e nós devemos estar presos à nossa consciência, à nossa decisão. Então, naquilo que depende de nós, façamos. Naquilo que depende de Deus, tempo certo Ele faz. Mas Deus não faz o que é seu, e você não pode fazer o que é de Deus. Cada um no seu lugar, cada um fazendo a sua obra mediante a medida das suas forças. Então, se Deus repudia o pecado, como é que eu posso amá-lo? De uma forma muito prática. Pela palavra de Deus nós sabemos aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus repele, porque Deus odeia pela santidade, não por um senso carnal e pecaminoso. Deus abomina o pecado, e Deus abomina também o pecador que pratica o pecado. Por isso que ele precisa ter um conserto de vida e deixar o pecado, porque se ele não deixar o pecado, o destino dele é o inferno, não é o céu. Deus odeia o pecado e odeia o pecador que ama o pecado. Por isso que esse texto aqui está sendo tão incisivo para conosco.
tão direto, tão contundente. Como é que nós podemos amar o pecado se Deus não ama? Nós só podemos amar aquilo que Deus ama. Os nossos pensamentos devem buscar sintonia com o pensamento de Deus. Nossa vida, as nossas ações, tudo deve coadunar com Deus. Pensar como Deus, agir como Deus, viver como Deus. Pequenos cristos. A palavra cristão traz esse sentido, pequenos cristos. Quando o povo foi chamado de cristão de uma forma pejorativa, o mundo estava dizendo: quer ser igual a Cristo, pequenos cristos. Amém. Que sejamos mesmo pequenos cristos, e que tenhamos essa imposição, mas que nós não sejamos então jamais faltosos para com Deus. Uma forma autêntica de vida. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Vamos lá para nós encerrarmos. Colossenses capítulo 3, versículo 10. De um lado você tira, do outro você coloca. Tão importante quanto tirar, mais ainda colocar. Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz: revesti-vos, pois, como o quê? O que é que diz na sua Bíblia? Como? Eleitos de quem? Eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor a Deus é o que nos aperfeiçoa. O amor a Deus é o que nos aperfeiçoa. Voltando para o texto, versos 24 diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão. Em terceiro lugar, para nós encerrarmos, Paulo diz: nós devemos estar presos à nossa consciência, comprometidos, devedores à nossa consciência. Em segundo lugar, nós devemos estar devedores, presos a Cristo, aprendendo a cada dia com Ele, por meio dele. Mas Paulo ainda apresenta uma outra razão. Nós também devemos ser devedores aos nossos irmãos, a igreja, a comunidade que somos. Se nós não valorizarmos os nossos irmãos, a quem nós vamos valorizar? Pare para pensar, meu irmão. Se você foi tirado do mundo, se você foi tirado de uma velha prática, a quem você anda valorizando hoje em dia? A quem você anda apegado? Quem é que é o teu parceiro, o teu igual? Só pode ser o povo de Deus. Só a razão de ser o povo de Deus. Que da mesma forma como você foi tirado também do mundo, e agora você faz parte de uma família. E Paulo apresenta aqui o conceito de eleito por Deus. Essa é a ideia. Então nós somos devedores de uns para com os outros. De uns para com os outros. Mateus capítulo 6, versículo 45 diz: o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala, porque o coração está cheio. Você é aquilo que você carrega. Você é aquilo que você tem. Se você tem de Deus, amém por isso. Se você não tem de Deus, você é aquilo que você carrega. Jesus falou isso: o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala o que está cheio o coração. O que é que você deve tirar? Versículo 25. Rapidamente. Por isso, deixando o quê? Então você tem que tirar a mentira da sua vida.
Pior coisa que existe, irmão, é você viver do lado de uma pessoa mentirosa. Você não poder confiar naquela pessoa. Olha, isso causa uma dor, isso causa uma angústia tão grande. Viver do lado de uma pessoa mentirosa. Se é difícil viver do lado de uma pessoa mentirosa, imagine você sendo a pessoa mentirosa. E o texto aponta para nós. O texto não aponta para o outro. O texto aponta para o nosso coração, para o que está no coração. Ele diz: deixando a mentira. Então você tira a mentira e o que é que você coloca? Fale cada um a verdade. Tira a mentira, mas põe a verdade. Porque tirar a mentira e não colocar a verdade cria um vazio tremendo e a mentira vai voltar. Você limpa para colocar e para preencher. Então, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Diz aqui: irai-vos não é uma concessão para você irar. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, cuidado com a ira, resolva a ira. Tire a ira do seu coração, isso não vai dar bem. Pessoa iracunda, o perigo está a qualquer momento na vida dela. Contrário de uma pessoa iracunda, pacificadora. Você tira um espírito de ira e você coloca um espírito de paz, de mansidão. Porque o versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Satanás, ele não tem o poder de penetrar, de nos tomar. Não há possessão de crente, mas que o crente pode dar lugar ao diabo, pode. E aqui está o perigo: ele fazer uma obra na sua vida com a sua permissão. Por isso que diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Fecha essa porta, fecha a porta do teu coração o mais rápido que tu puderes. E ele continua: aquele que roubava, aquele que furtava. Agora você vai pensar viver do lado de uma pessoa que é ladra ou ladrão. Eita, tem que botar tudo no cadeado, numa gaveta, guardar 7 chaves e pedir que ele não encontre. Você deixa o dinheiro numa carteira, quando vai não tem mais a carteira. Quem foi? Não sei. Você deixou o dinheiro aí? Foi ele. Aquele que furte, não furte mais. E aí ele diz: como é que a gente resolve o problema de roubar? Ele diz: antes, trabalhe com as próprias mãos para poder acudir aqueles que precisam. No lugar de tomar o que é dos outros, dá a quem precisa. Trabalhe. E certamente a mudança também acompanha a bênção. Versículo 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, imoral, insinuoso, soltar piadinha, enxerido ou enxerida. Aqui não é só homem não, é só o ser masculino não. Mulher de boca suja e homem de boca suja, de pensamento sujo e de atitude suja. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que edifica. Ao invés de maldizer, bem, diga. Ao invés de ser maligno, seja abençoador. Esse é o compromisso que nós devemos ter, vivendo no meio de pessoas. O contexto aqui é vivendo no meio de irmãos. O contexto aqui é de família. Versículo 31: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e assim toda malícia. Tira tudo isso. Coloca o quê? Versículo 32: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Uma pessoa que tem compromisso com Deus, tem compromisso com os irmãos e tem compromisso também com as suas decisões.
ela é devedora de todos os aspectos. Eu ouvi dizer que quem deve não gosta de ser visto como quem deve. Quem deve alguma coisa sempre procura apresentar que nada deve a ninguém. Mas a Bíblia diz, irmãos, que todos nós somos devedores. Nessa noite eu quero lhe dizer que você tem uma grande dívida na sua vida. Encare, assuma essa dívida e viva por meio dessa dívida. A dívida para com a sua consciência, a dívida para com Cristo e a dívida para com os seus irmãos. Quem foge dessa dívida começa a fazer outras dívidas, dívidas no mundo, dívidas com a imoralidade, com a blasfêmia. Que você não viva assim, que você não seja assim. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento, pedir o auxílio de Deus sobre os desafios que nós vimos nesta noite. Nesse momento, coloque-se diante do Senhor, em espírito, em oração e em verdade. Avalie sua vida, ela é o que de mais precioso você tem. Sua decisão. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, pense o que significa ser crente no mundo descrente, o que significa ser santo no mundo não santo, o que significa ser de Deus.